Nesta noite, a palavra que eu tenho para o meu coração também, para os seus que nos ouvem, está no livro de Atos, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo de 1 a 8. E diz: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. O tema que nós queremos dar a esta mensagem é: como você está usando o poder que Deus lhe concedeu? Nós conhecemos essa história. A palavra de Deus nos fala que Jesus, depois que ressuscitou, apareceu ainda aos discípulos por 40 dias. Depois disso, antes dele ascender, dele voltar aos céus, no Monte das Oliveiras, próximo à vila de Betânia, ele deu instrução aos apóstolos, que é o que nós chamamos a grande comissão. A palavra de Deus nos conta, no livro de Atos, de 10 a 11, que os apóstolos estavam ainda olhando para o céu quando Jesus estava subindo, e lhes apareceram dois varões vestidos de branco, e lhes falaram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles viviam embalados por essa promessa da volta de Jesus. E também eles haviam sido cheios do Espírito Santo. No capítulo 2 de Atos, eles receberam a concretização da profecia de Joel 2. Também Jesus, em vários momentos, havia anunciado que voltaria para o céu, mas que não deixaria eles órfãos, que enviaria um outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então, eles estavam cheios do Espírito Santo e eles também tinham essa promessa de que Jesus iria voltar. Eles não sabiam a hora, eles não sabiam o dia. Assim como eles não esperavam Jesus ressuscitar, e andou com eles ainda esses 40 dias, podia ser a qualquer hora que ele voltaria. E eles viviam assim, a palavra de Deus diz que eles perseveravam na oração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, do partir do pão. E em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Eles perseveravam. Esse muito importante é essa palavra. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. São características de pessoas cheias do Espírito Santo, porque as pessoas cheias do Espírito Santo, elas amam estar reunidas com outros que têm a sua mesma fé, elas amam uma vida, uma prática de oração, do partir do pão,
e amam a doutrina dos apóstolos, porque é uma doutrina bíblica. E essa palavra que nós lemos da cura desse coxo nos mostra que Pedro e João eles subiam juntos ao templo, a hora da oração à nona, que era 3 horas da tarde. Eles tinham uma disciplina na sua oração como judeus. Isso é muito importante para a nossa vida. Nós temos aqueles momentos que a gente separa só para estar aos pés do Senhor. Afinal de contas, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E ali estava um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. Ele nasceu aleijado, ele nasceu deficiente. E todos os dias as pessoas levavam, ele não tinha autonomia, ele não podia andar. Era preciso ser carregado para colocarem a porta daquele templo, a porta chamada Formosa, para poder pedir esmola, para poder se sustentar, para poder sobreviver. No meio dos judeus, o ato de dar esmola é um ato meritório, faz parte da cultura deles. E aquele homem estava ali, porque ele sabia que ali ele receberia alguma coisa para o seu sustento. Aquela porta era uma porta muito suntuosa, muito grande, pesada. Era uma porta revestida de um material que brilhava ao sol, de um latão polido, de um bronze polido. E aquele homem estava ali na sua miséria, contrastando com a ostentação daquela porta. E ele estava ali porque ele sabia que ali ele receberia o que era necessário para a sua sobrevivência, para o seu dia a dia. E a palavra de Deus nos diz em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Aqueles 2 apóstolos estavam cheios do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo não se embaraça com as coisas desse mundo, não se embaraça com os contravalores que são anunciados, com os apelos feitos a nós a cada dia, a cada momento. Quem é cheio do Espírito Santo não tem dificuldade em repartir o que tem com os necessitados. Quem é cheio do Espírito Santo gosta de congregar. Quem é cheio do Espírito Santo tem comunhão com os irmãos. Enchei-vos do Espírito Santo. Mas muitas vezes estamos nos enchendo de coisas supérfluas. Enchemos nosso guarda-roupa com grifes caríssimas. Enchemos nossas mentes com informações que não agregam valores às nossas vidas. E nos esvaziamos do Espírito de Deus. Aqueles homens estavam vivendo nessa terra, mas em meio a uma religião vazia, uma religião sem poder, mas eles mesmos estavam em outra dimensão espiritual. E quando aconteceu esse episódio, eles estavam indo para orar. E estavam indo em busca da presença de Deus. Estavam indo para congregar. Uma prática que deve ser nossa, que deve nos dar prazer. Eles estavam indo orar e viram aquele homem aleijado, aquele homem que todos viam, todos que entravam ali era uma porta de grande movimentação. As pessoas afluíam ao templo para orar também, mas assim como hoje, cada um tem a sua motivação. Uns oram só para pedir, outros oram entregando a sua vida no altar, outros oram pedindo para serem usados, para serem instrumentos nas mãos de Deus.
outros oram pelos outros intercedendo. Cada um tem a sua motivação. E Deus conhece os corações. E muitos entravam ali e viam aquele homem também. Mas para muitos, aquele homem ali sentado, aleijado, fazia apenas parte do cenário. Mas Pedro e João olharam para ele por outro ângulo, olharam de outra maneira. Viram ali uma alma carente de Jesus, que não precisava apenas de uma esmolas para sobreviver, mas precisavam daquele que poderia lhe dar uma vida abundante. Precisavam conhecer aquele que morrera para que ele tivesse vida. E nós também hoje que conhecemos o Senhor, que sabemos que ele vai voltar a qualquer momento, e que também somos cheios do Espírito Santo. Nós vivemos neste mundo, no meio dessa sociedade ímpia, mas o nosso coração não está aqui, não deve estar aqui, apegado às coisas desse mundo. Nós não devemos deixar as coisas deste mundo nos embaraçarem. Nossos olhos devem estar fixos no Senhor, que um dia vai voltar para nos buscar. Portanto, o nosso olhar para uma alma perdida não deve ser igual à maneira dos outros olharem. Muitos talvez jogavam aquela moedinha para aquele coxo, mas nem sequer olhava nos seus olhos. Nem, vamos dizer assim, entre aspas, perdiam tempo, achavam que era perder tempo parar para conversar com aquele homem, para dar um abraço naquele homem, para pegar na mão dele, para anunciar o evangelho para eles. Muitos estão indiferentes à miséria dos outros. Mas para Pedro com João não era assim. A palavra de Deus diz que ele pediu uma esmola para eles, para Pedro e João. E Pedro e João, o que é que fizeram? Eles não apenas jogaram aquela moeda, eles fizeram algo extraordinário, espantoso, que poucos fazem hoje também. A palavra de Deus diz que Pedro com João, fitando os olhos nele, está no versículo 4, disse: olha para nós, olha para nós. Esse versículo fala muito ao meu coração. Como eu já disse, enquanto muitos nem olhavam no seu rosto, não se preocupavam com aquela vida que é tão importante para Jesus, apenas lhe dava aquela moedinha, se olhar nos olhos. Pedro e João fizeram diferente, porque eram homens que estavam cheios do Espírito Santo e também aguardavam a vinda de Jesus a qualquer hora. E não estavam preocupados com as coisas deste mundo, mas a sua maior preocupação era anunciar Jesus, o Salvador, o Messias. Assim como eles tinham sido alcançados pela salvação, eles desejavam ardentemente que outras pessoas também fossem alcançadas. E aí, o que a Bíblia nos diz? Uma coisa surpreendente, que eles olharam nos olhos, fitaram os olhos naquele homem e disseram: olha para nós, é muito sério, é muito forte. Olha para nós significa olha para mim, olha, eu tenho alguma coisa a te oferecer. Eu tenho um tesouro nesse vaso de barro que eu quero compartilhar contigo. Olha para nós, eu quero te dizer que você é tão importante quanto qualquer outro.
Você que talvez seja coxo também, ou cego, ou tenha uma deficiência física ou moral, ou você não se acha digno de receber a salvação, eu quero dizer para você que ninguém merece. Todos nós merecíamos a morte. Nós estávamos afastados de Deus, todos pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas aprove a Deus mandar Jesus para morrer por nós. E assim, eles deram dignidade para aquele homem. Eles não queriam notoriedade. Olhar para nós, mas eles queriam mostrar para aquele homem o que eles tinham de melhor, que era a salvação em Jesus Cristo. E essa salvação não alcança apenas a alma, essa salvação envolve a cura física também, moral, envolve muitas coisas para nós. Quantas vezes agimos sem empatia, sem amor, olhamos para as pessoas só como um objeto, mas nós temos que usar o poder, a autoridade que o Senhor nos deu. O que é que nós temos feito com essa autoridade? Que lá em Marcos 16:15 o Senhor falou, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que crê será salvo, o que crê e for batizado será salvo, o que não crê já está condenado. Ainda falou mais, estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, curarão os enfermos. Ele nos deu autoridade para nós usar hoje também. E Pedro, tomando pela mão direita, o levantou. Eles sabiam que a autoridade, o poder de Jesus estava neles, e eles eram o canal de bênção divina para curar, para libertar. Aquele coxo, naquele momento, recebeu o que não recebera há tantos anos que estava ali. Ele foi transportado da porta da religiosidade, da porta da mendicidade, da porta que não recebia apenas a moeda, a esmola, mas não recebia uma palavra de amor, de esperança. Ele foi transportado para a porta da graça. Em João 10:9, Jesus fala, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Aleluia! Então, aquele homem nunca tinha sido curado, nunca tinha sido alcançado pela graça de Deus, porque ele estava na porta errada. Agora estão ali dois homens cheios do Espírito Santo, dois homens que tinham consciência do poder que estava neles. E transportou aquele homem para a porta, que é Jesus. Quando Jesus fala, e entrará e sairá e achará pastagem, está falando de liberdade, uma liberdade verdadeira, onde encontrará um alimento sólido espiritual para a sua alma. Jesus é a porta para o Pai. Jesus é a porta para a salvação, para a verdadeira liberdade. Aquele homem, quantos anos ia todos os dias sentar àquela porta, mas sua vida não havia mudado. A sua vida só mudou quando Pedro e João o encontraram e pararam e chamaram a responsabilidade para si e disse, olha para nós. Muitas vezes nós não queremos nem que as pessoas nos vejam, mas saiba que você é um farol que tem que brilhar. O poder de Deus está em sua vida, que você tem que usar para abençoar essa humanidade. Se nós que somos crentes em Jesus Cristo esperamos sua vinda, somos cheios do Espírito Santo, não fazemos nada, quem é que vai fazer? Graças a Deus que há pessoas ousadas em Cristo e nós devemos ser assim também, porque já fomos revestidos pelo poder do Espírito Santo. Então eles deram para aquele homem não a esmola que ele precisava receber,
Não a moedinha só para aquele dia, mas muito, muito mais. Jesus Cristo, o pão da vida. Quantos coxos, cegos espirituais cruzaram o nosso caminho ou cruzam a cada dia, e nós o que temos feito com o dom, com a graça, com o poder que o Senhor nos conferiu? Nós temos que ser ousados em Cristo. Nós temos também que lembrar que nós éramos coxos espirituais, não tínhamos liberdade, vivíamos como escravos. Nós éramos cegos espirituais, surdos, deficientes. Somente quando Cristo nos encontrou, somente quando alguém nos levou a Cristo, a nossa vida mudou, deixamos de ser mendigos. Hoje temos a provisão divina diária, temos a palavra de Deus, porque pessoas cheias do Espírito Santo falaram desse Salvador. Louvado seja Deus. E tomando aquele homem, eles falaram: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Não é no meu nome. O meu nome não tem poder. Eu só tenho algum poder se eu estiver atrelada a Jesus. Se a minha vida estiver enxertada na videira verdadeira. E tomando pela mão direita, o levantou. Não é só dizer uma palavra. Tome alguém pela mão. Ajude a se levantar. Ajude a se desvencilhar da deficiência. Ajude-o a encarar a vida de frente. Pegue pela mão alguém, isso tem grande valor, isso tem grande resultado. Dê um abraço, dê um sorriso, olhe nos olhos, dê dignidade para as pessoas, porque nós temos hoje dignidade, porque Cristo assim nos conferiu o valor que nós não tínhamos. E ali aconteceu aquele grande milagre. E no versículo 8, no versículo 7 diz: tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Pense, irmãos, um homem que desde o ventre da mãe